bora lá. Ferrari Zona Brava. Essa aqui qual que é o modelo? 488. 488. 488. Linda. Corvette ali também, linda. Todos Corvette carros. legal. Muito bonito. Agora, eu gosto mais da Lambo, cara. É. Não, a Lambo também é Eu acho, ela, assim. eu acho ela mais agressiva, mais bonita que os A outros aparência carros. também dela é... A aparência é mais intimidadora. Exatamente. Exatamente. Vem cá, seguinte. Manda. Cara, a ideia é te conhecer, eu já, enfim, peguei o teu formulário lá, vi a galera o time me mandando quem eram os possíveis participantes. Daí eu vi você lá se destacando. E, cara, saiba que você tá aqui não é só pra cumprir tabela, não. Eu gostei pra caramba do que eu vi. Top demais. Fico feliz com o empenho que você criou até hoje, com as coisas que você tá fazendo. Eu sei que não é fácil. Não. E, cara, não faça isso aqui. Eu nunca fiz isso aqui. Nunca entrevistei, nunca fiz podcast. Nunca tive tempo para isso. Tô sempre mais focado nos meus negócios, fazendo acontecer com a galera do time, aumentando a gestão, o pessoal. Então, assim, saiba que você tá aqui. Porque, cara, realmente valorizo essa trajetória aí que você tá tendo no digital. Agora, vamos lá. Conta pra gente. Cayenne, né? Exato. Cayenne. Você já pensou em comprar um Porsche Cayman? Cara, pois é, tem o Cayenne também, né? Tem um Cayman, não tem? E em Dubai tem uma torre chamada Cayenne. Ah, é? Cayenne Tower. Eu ainda vou lá e tirar uma foto, só de zoeira. Vem cá, estamos na Ferrari aqui então. Isso aí. Fala pra mim, cara. Tô dando uma volta aqui com o pessoal. Fechou? Então, eu quero saber o que você exatamente está fazendo hoje no digital, ou fora do digital, no empreendedorismo de modo geral. Cara, até hoje, que foi como eu disse também, eu escrevo copy, mas eu também vendo no tráfego direto para mim. Eu tenho uma empresa de tráfego direto com meu sócio, o Wendel, mas eu ainda tenho coprodução escrevendo copy, participando de estratégia de funil de venda, esse tipo de estratégia, né? Uhum. Mas o meu principal foco hoje é o tráfego direto. Tráfego direto. Exatamente. Legal. E você tá com quantos anos hoje? Eu acabei de fazer 22. Fiz 22? dia 22. Caralho. Você é de que mês do ano? É, fevereiro. Fiz 22 de fevereiro agora. Cara, outlier, hein? Puta que pariu. Vem cá. Você foi aluno do Nômade na primeira turma, não foi? Exatamente, sim. O que que... Todos os seus produtos, né? Todos? Então, Mindset, LTV... Sim. Porra! LTV Booster, Mindset Outlier, o Close Friends também. Eu comprei um pouquinho antes do lançamento do Nomad. Caramba! E o Nomad. O que você considera mais ter aprendido no Nomad? Assim, tem várias coisas, é claro. Ele não é só um curso de PLR, muita gente já sabe disso. Ele mostra gestão de equipe, mostra tráfego pago. O que você mais aprendeu com ele? Cara, eu vou ser sincero, desde que eu comecei a trabalhar com tráfego, foi principalmente quando eu comprei o seu Close Friends, que foi ali mais ou menos na mesma época do lançamento do Nomad Milionário, né? Foi nessa época que eu comprei. Tudo que eu aprendi de tráfego direto hoje foi com o Nomad Milionário, que eu aplico até hoje. E você aplica tráfego direto para produtos digitais, negócios locais? Produtos digitais exclusivamente. Só produto digital. Eu, dando o contexto aqui, né? Eu gosto de fazer tudo. Né? A minha função no futuro é delegar, mas atualmente eu faço tudo, não vejo problema nisso, até porque é uma coisa que dá bastante retorno, né? A internet aí abre... Hoje você é eu presa, então? Eu presa, Mas também tem o meu sócio ali, ele ajuda com bastante coisa. Mas a gente pode delegar, mas por enquanto é uma transição. Eu fui eu presa por uns 3, 4 anos no meu começo, basicamente. Há bastante tempo, então. Bastante tempo. Na verdade, tive uma pessoa ali na minha equipe, a gente ficou anos e anos e anos trabalhando sozinhos ali, mas eu comecei mesmo no digital por muito tempo sozinho, fazendo tudo, desde a concepção do produto, a gravação das aulas, edição, tudo sozinho, até o financeiro. Legal, bom saber. Exatamente. Então, isso aí. Continua a sua resposta. O que você mais pegou no Nomad? Foi o tráfego pago? Isso te ajudou muito na sua carreira? Sim, as aulas do Cross ali, as aulas que você tinha também, eu vi que teve atualizações no futuro também. Legal. Tudo que eu aprendi no gerenciador, porque assim, eu comecei como copy no mercado digital, né? Eu escrevo copy, iniciei assim e escrevo até hoje. Então eu não tinha muito, não era acostumado com um gerenciador de anúncios especificamente. Uhum. Mas com as aulas ali, tudo que eu aprendi ali eu aplico hoje, entendeu? Triplo 1, questão de teste de criativo, teste de público, tudo eu aprendi ali. Legal, cara. Não só a questão do tráfego também, mas a questão da criação de produtos, pesquisar ofertas, ver quais nichos em massa podem ser mais rentáveis ali para eu investir meu tempo e energia. Que então, legal. Tudo que eu aplico no tráfego direto hoje na minha empresa veio do Nomad Milionário. Então só a parte do tráfego direto. O Nomad Milionário ele tem 3 fases, né? A fase 1 é tráfego, a fase 2 é concepção do produto, ideia, criação do produto, a fase 3 é a gestão do seu negócio para que você não
precise de ficar escravo dele. Exatamente. Você possa literalmente pegar a sua mochila e ir para uma praia se quiser, Amém. enquanto, né, o teu negócio fatura. Agora, você chegou a criar algum PLR ou trabalhou com outros tipos de produtos digitais? Sim, eu comecei com PLR. Assim, quando eu iniciei no Nômade Milionário... Você já fazia PLR? Não. Eu comecei com o Nômade Milionário. Tá. Eu já te acompanhava no Close Friends, né? Mas eu comecei de fato com Foi o Close literalmente o Friends. seu primeiro contato assim com o digital? Ou... Não, então, é que eu já te acompanho desde que você tem menos de 100 mil seguidores no Instagram. Nossa, cara! Entendeu? Caramba! Há bastante tempo. Mas eu comecei de fato a me aprofundar em tráfego direto quando você lançou o seu curso, entendeu? Tipo, no Nômade Milionário. E um pouquinho antes do Close Friends também, mas principalmente no Nômade. E eu comecei com um afiliado dos seus produtos que você liberava para afiliados. Ah, que legal, cara! E eu aplicava as suas estratégias nos seus produtos, então foi os meus primeiros resultados ali. Que legal. Tinha o Caixa de Pandora, Sim. o Beijo Mágico eu também Beijo usei. Mágico, Sedução Então eu comecei Secreta. a aplicar a estratégia como afiliado. Aí, posteriormente, eu comecei a criar os meus produtos, que daí foi quando eu fui avançando de fase no Nômade Milionário. Essa questão de pesquisa, olhar o que as pessoas estão querendo resolver, né, os problemas nas vidas delas. Então eu comecei a fazer essa transição de fase para hoje que eu tenho os meus próprios produtos com o meu sócio. Né? Que legal, cara. Massa demais. E fala aqui, eu quero entender uma coisa. Você está com 22 anos hoje então? Sim. Fez em fevereiro agora? 4 dias atrás. 4 dias atrás? Meus parabéns, Outlier. Valeu, irmão. Caramba, legal. Um pouquinho de tempo. Vamos lá. O que você conseguiu faturar hoje, até hoje no digital? Múltiplos 6 dígitos, cara. Múltiplos 100 6 mil reais. Exatamente. Legal, interessante. E boa parte disso foi com PLR? Como é que foi? A maior parte foi com prestação de serviço e perpétuos, que também é atrelado ali com tráfego direto. Também. Então você usou, como você disse, né, as estratégias do Nômade também. Exatamente. Em volta de gestão de tráfego para outros negócios. Exatamente. Você chegou a fazer tráfego para negócios locais também? Não, tráfego para negócios locais não, mas eu também dava muita dica depois que eu comecei a aprender. Legal. Pessoas próximas ali no ambiente e tal. Legal. O que ajudava elas também. Você teve algum certo receio com o Facebook no início, quando você entrou, achou que era um bicho de 7 cabeças? Cara, a gente sempre tem, porque a gente abre aquele painel ali, tem um monte de Parece um painel de avião, né? Exato, você não sabe onde que clica e na verdade você só precisa clicar uma, duas coisas. Exato. Isso te facilitou, cara? Te ajudou? Tipo, a Sim. didática das aulas, como é que a coisa estava lá dentro, bem feita? Porque, sinceramente, tá? Eu parava ali 2 dias para gravar, só para preparar o conteúdo de uma aula, para as pessoas poderem entender. Porque o fato de eu entender uma coisa não significa que na minha explicação as outras pessoas vão entender. Existe uma pedagogia ali por trás que eu procurava trabalhar, procuro até hoje com um perfeccionismo extremo, para que antes eu mastigue tudo, saiba a ordem exata que eu tenho que apresentar as coisas, para só depois eu realmente entrar de frente para a câmera e gravar. O que muitas outras pessoas, produtores, não se preocupam em fazer. Por isso é bem gratificante para mim saber que você utilizou essas técnicas até, cara, promovendo produtos como um prestador de serviços para outras empresas, como o tráfego pago. Legal demais. Então você conseguiu faturar múltiplos 6 dígitos no mercado de marketing digital. E eu tô falando múltiplos 6 dígitos líquidos, não é nem faturamento. Líquidos. Legal. Conta direto. Interessante. Você está no digital há quanto tempo? Eu tô desde que começou a pandemia, cara. Desde que começou a pandemia, desde março de 2020. Mas eu comecei de verdade mesmo em novembro de 2020. Então, vão ser uns 2 anos e 7 meses, mais ou menos? 2 anos e 7 meses. Legal. 2 anos e meio, vai. E assim, você já, no início da sua trajetória, você passou por muito ceticismo? Como que seus pais encaravam isso, ou até mesmo amigos? Como é que era essa parte? Felizmente, eu tive tenho muita sorte com a minha família, minha mãe e minha irmã. Te apoiaram? Sim, elas sempre me apoiaram. A minha mãe, especificamente, tinha um receio quando ela queria que eu fizesse faculdade, né? Mas ela nunca deixou de me apoiar. Então, nesse quesito, eu tive muita sorte. Mas, em relação ao ambiente, pessoas criticando, julgando ali o que eu fazia, teve muito. O pessoal me chama de blogueirinha, vendedor de curso, tipo de coisa assim, teve a rodo. Na minha cidade, amigos colegas que eu já estudei. Você chegava a se expor na internet? Uma vez ou outra, raramente, mas eu postava mais resultado, esse tipo de coisa. Até porque era gratificante, né? Ver as primeiras vendas surgindo. Cara, é gratificante, né? Algumas pessoas acham que, nossa, a pessoa tá mostrando o que ela tem na internet só para se mostrar. Cara, o que um campeão, né? Que sai das Olimpíadas faz assim que ele volta pro Brasil, pisando no aeroporto?
ele não tira a medalha do peito desde o momento que ele entra no avião até o momento que ele sai e entra na casa dele. Porque ele sabe que as outras pessoas estão vendo aquilo. E é gratificante para a gente saber que quando a gente conquista uma coisa, né, outras pessoas possam ver também, até mesmo onde elas mesmas podem chegar, se inspirando com aquilo. Com certeza. Então, por isso eu nunca tive receio, às vezes, de mostrar alguma coisa que eu tenho, etc. Tem muitas coisas que eu já comprei e as pessoas nem sabem, mas é legal isso aí. E as pessoas vão se manter céticas. Verdade. Então, o que seus amigos te falavam quando você comentava de marketing digital? Agora, até antes mesmo de você já mostrar resultados, você chegava a conversar com eles sobre isso? Eu evitava, porque a maioria das pessoas não entendia, mas eu sentia, aí era uma questão interna minha, né? Mas eu vejo que isso acontece muito também, que era uma vontade, tipo, eu enxergava o potencial daquilo, era certo pra mim que aquilo dá certo, dava certo e dá certo. E então eu tinha uma vontade de compartilhar isso com outras pessoas para elas também fazerem para dar certo para elas. Mas eu via que mesmo eu falando com essas pessoas, tipo, era como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Sei. Não fazia sentido. Entendo Então eu muito meio bem. que me contraía assim e ficava mais na minha, porque não adiantava querer compartilhar, entendeu? Porque as pessoas não enxergavam verdade naquilo, ou não tinham disciplina suficiente, ou eram preguiçosas. Tipo. Sei bem do que você está falando. Muito bem. Cara, interessante. Então, os seus pais, fala um pouco mais disso. Te apoiavam no início, quando você falava de marketing digital? É porque assim, teve um momento específico da minha vida, que foi quando eu estava terminando o ensino médio, né? Eu especificamente não sabia qual faculdade eu queria fazer, ou em qual faculdade eu queria prestar, vestibular, esse tipo de coisa, eu não tinha ideia. Ao passo que todas as outras pessoas sabiam, quero fazer engenharia no ITA, quero fazer direito na PUC, todo mundo já tinha tudo certinho, eu não sabia. E aí que um amigo que eu conheci perto ali de 2019, ele me apresentou uma oportunidade no exterior, né? Para fazer faculdade no exterior. Foi uma coisa que eu me interessei. Na época eu tinha um preconceito com as federais aqui do Brasil. E você foi? Então, aí que tá a questão. Eu tava prestes a ir lá, depois que eu cheguei a vender doce na rua, brigadeiro, esse tipo de coisa. Peraí. Você chegou a vender doce na rua, brigadeiro? Sim. Depois que esse amigo me apresentou essa oportunidade na Malásia, outro continente até, eu me interessei, só que assim, o custo da faculdade era em dólar, né? E eu nunca passei necessidade, enfim, mas eu também estava longe de ter as coisas que eu gostaria de ter. Então eu tinha que trabalhar para conseguir. E é engraçado que a maioria das pessoas olha para mim e vê, loiro, olho claro, é herdeiro, né? Playboy, né? Então eu já sofri muito esse tipo Cara, de... quando eu era pequenininho, eu tinha um cabelo loiro igual o seu aí, cara. Depois então, ficou um pouco mais escuro. O pessoal falava, é herdeiro, isso aí é Playboy, já tinha o dinheiro do papai e tal. Você vendia doce na rua para poder pagar a faculdade? Sim. Eu prestei o Enem, né, o vestibular, eu consegui uma bolsa de desconto com o reitor da faculdade, lá na Malásia. Só que ainda assim os custos ficavam altos, que era em dólar. Aí eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz em uma empresa automobilística. Com quantos anos isso? Isso com 18. Porra, cara, 17, tudo outlier é foda, né, velho? Puta que pariu. E aí eu complementava minha renda com a venda de doces e bombom ali. Eu vendia na cidade e na faculdade ali a gente fazia o complemento do jovem aprendiz, né? Ao invés de você ficar um pouco mais preocupado ali, né, nessa idade com festas e outras coisas, cara, por mais que, enfim, o objetivo ali ainda era outra coisa, você se mostrou ser um outlier fazendo uma coisa dessas que poucas pessoas teriam coragem de fazer. As pessoas que criticam quem, por exemplo, hoje como você tem resultado e fala disso, são as mesmas que não têm coragem de fazer o que você fez lá atrás. Tipo, cara, você vender doce na rua é uma coisa... Eu já vendi bala na frente da loja da minha mãe. É desconfortável, né? A cara feia das pessoas. Exato. Eu já e tal. fiz diversas coisas assim nesse sentido. Deixa eu entrar aqui. Eu já vendi bala, eu vendia joguinhos, ia na casa dos meus amigos da escola para poder instalar jogos ou formatar o computador das pessoas ali. Eu ia na casa das pessoas fazer isso. Eu não sabia dessa Eu ia a pé, cara. Eu ia a pé ou ia de mototáxi, sabe? Eu fazia... Cara, eu me virava. Por quê? Eu ficava, sim, como todo adolescente às vezes fica, né? Pedindo uma coisa para minha mãe e tal. Minha mãe falava, não posso comprar, então vai trabalhar. Então eu fazia isso. Exatamente. Eu ia lá, trabalhava, conquistava o que é meu, ganhava ali no mês R$200, R$250, isso muito jovem ainda. Depois, cara, eu me lembro que eu tinha uma loja de games e faturava em meio expediente ali, 4, 5 mil reais. Isso jovem. Isso jovem. Mas peraí, isso era
quantos salários mínimos na época, sabe? Verdade. Então assim, cara, outlier é isso. Quando eu falo muito desse termo na internet, as pessoas acham que eu estou o prostituindo, né? Mas não. Outlier para mim é o cara fora da média mesmo que tá afim de fazer esse tipo de coisa. Agora, você decidiu então não ir para a faculdade. Exato. Aí o que aconteceu? Eu juntei um valor interessante trabalhando de jovem aprendiz vendendo doce, complementando com o desconto que eu consegui por conta da minha nota no Enem, né? Que eu estudei pra caramba. Também não sabia inglês, comecei a fazer inglês para conseguir estudar. Você aprendeu inglês sozinho, pagou aula? Eu paguei a aula, mas eu também estudei bastante sozinho para uma prova específica que tinha lá para a faculdade. Legal, interessante. E aí quando eu estava prestes a ir, eu já estava com passagem comprada, visto pronto, aí estourou a pandemia. E aí fecharam as fronteiras, o dólar que estava R$3,20 subiu para R$6. E aí o valor que eu tinha juntado simplesmente se tornou uma merreca comparado ao que eu deveria juntar novamente. Foda e aí isso. eu comecei a trabalhar com internet para juntar dinheiro para a faculdade. Só que daí começou a dar tão certo que eu larguei, deixei abrir mão de fazer. E vem cá, pode ser bem sincero. Lá no início, quando você disse, né? Você já me seguia quando eu tinha menos de 100 mil seguidores. 100 mil Você seguidores. não compartilhava tanta coisa nos stories, né? Não compartilhava. Era mais o feed, foto, esse tipo de coisa. Você percebeu que... O que te fez querer, anos depois, quando eu ousei abrir alguma coisa, comprar um produto meu? O que você viu na trajetória? O que te chamou a atenção? Cara, a princípio eu fiquei curioso porque você tinha um estilo de vida e tem um estilo de vida extraordinário, só que eu não sabia exatamente com o que você trabalhava. A única dica, a única pista que eu tinha era que você trabalhava com internet. E só isso já mexia com a minha mente, tipo, putz, ele tem essa vida, trabalha com internet, será que eu consigo ter essa vida também trabalhando com internet? Só que aí eu ainda não tinha ideia do caminho, né? Eu só sabia que era com internet, mas isso ainda assim me deixava muito curioso e fazia admirar ali o que você fazia. Legal. Bora. Cara, acho que a gente tava falando, tipo, pessoal, acho que como a galera criticava sim. o ambiente, era alguma coisa assim. Sim, a galera sempre vai criticar mesmo e falar sempre algumas coisas na internet sobre... E eu até entendo, tá? É muita gente que vende várias coisas na internet, utilizando um lifestyle que eles não têm, que eles não gostam, para impressionar também pessoas que eles não gostam. E isso é absolutamente comum. Os seus pais te apoiavam desde o começo. Isso. E como que eles te veem hoje com esse resultado no digital? Uma das pessoas que mais demonstram orgulho é a minha mãe, principalmente, porque ela, tipo, ela não entendia tanto o que eu fazia. E também tinha aquele lance que ela gostaria que eu fizesse faculdade. Sei. Mas quando os resultados começaram a aparecer, aí ela foi entendendo mais o meu lado, apesar de ela já me apoiar desde sempre, entendeu? Mas hoje também a minha irmã, que ela sempre me apoiou muito, a gente já combina de fazer viagens, essas coisas, entendeu? Fazer tudo junto, ter uma vida de nômade mesmo, entendeu? Que legal. Você já viajou para fora do país com ela? Ainda não, mas a gente tá planejando para fazer tudo isso mais um pouco. Que legal, cara. Tudo isso por conta do que a internet proporciona, cara. Opa. A marca no chão, hein? Tô aqui com mais um Altiraia, aluno do Nômade. Dessa vez eu tô na Ferrari. Cara, é o seguinte, eu acho que eu vim aqui por esses dias, olha só. Tá vendo aquele negócio no chão ali? No chão, que estranho. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Vamos ver? Vamos tentar replicar de volta? O que vocês acham? Se segura, Altiraia! Meu... Você tá doido? Eu vou até gravar isso aqui. O celular vai voar pela janela. Gravando? Já Preparado, aqui, Altiraia? Segura suas respostas aí, porque eu tenho que fazer uma coisa contigo aqui agora. Fechou. Uhul! Tá Bora lá, Altiraia! Caralho, velho. Você tá louco? Caralho. Dá o cheiro no pneu aí, você tá louco. O coração acelerou aí? Você tá louco. Como é que tá? Beleza? É de boa. Abundância, isso aí, aventura. O que te fez ao longo da trajetória, né, me seguindo ali pelo Instagram, me observando, querer se inteirar mais do marketing digital e até mesmo participar da turma do Nômade Milionário? Porque assim, francamente, por que eu pergunto? Eu pergunto porque o que existe na internet de gente tentando falar a mesma língua do que eu falo é muita gente, né?
é um mar de pessoas. Então, o que te fez se interessar mais pelo meu conteúdo ali, quando eu resolvi abrir a oportunidade para as pessoas aprenderem a fazer aquilo que eu guardava as 7 chaves há muitos anos? Como você mesmo via, já me acompanhava até nas minhas primeiras viagens e tudo mais. Você pegou, cara, vários períodos aí da minha vida, né? E Sim. naquele tempo ali, eu não tinha nada aberto, pelo menos nada para iniciantes. Verdade. O que te fez interessar mais? Vixe, se eu for destrinchar o sentimento na essência entre todos os fatores que me fizeram trabalhar com tráfego direto, com o que você ensina depois de te acompanhar, resumindo em uma palavra, liberdade. Liberdade em todos os sentidos, liberdade financeira, geográfica, de tempo, contextualizando aqui que eu te falei que eu ia fazer faculdade, né? Hoje eu entendo que não ia fazer sentido nenhum para mim se eu tivesse seguido esse caminho, porque eu ia estar trabalhando em um emprego ali das 9 às 18, eu ia estar ganhando um salário ali todo mês, eu não ia ter liberdade porque eu teria que cumprir tabela na empresa, eu teria que estar trabalhando para os outros. Eu também tenho muito essa energia de trabalhar para mim, de criar o meu próprio império, Sim. igual você fala, né? Eu lembro que a minha mãe uma vez já tentou me motivar a trabalhar de embalador no supermercado próximo à minha casa. Sim. Caraca. Então, se eu fosse resumir para você, seria uma palavra: liberdade, em todos os sentidos. Legal. E aqui fica, por exemplo, não importa se as pessoas querem liberdade financeira, esse tipo de coisa, porque tem as pessoas que gostam de ostentar, tem as pessoas que gostam de ficar mais tranquilinhas, né? Mas a parte disso, eu comecei a trabalhar com isso por conta da liberdade, em todos os sentidos, cara. Legal. Porque eu enxergava que aquilo ali era verdade. Dava, por mais que eu não soubesse o caminho ainda, eu podia enxergar honestidade naquilo. Sim. Verdade, para eu também trabalhar aquilo, né? Entendi. Junto com a possibilidade de trabalhar com aquilo. Então, resumindo a sua trajetória, você começou no digital com quantos anos? Cara, olha, foram 19 para 20 anos. 19 para 20 anos. Sim. Então, antes disso, aos 18 anos, te ofereceram uma oportunidade para fazer faculdade fora do país. Não Sim. tendo dinheiro, você se virou e já começou a vender doces na rua. Legal. Exato. E também estudei bastante para conseguir a bolsa de estudos também. Legal. Que ajudou ali demais. Você acabou desistindo dessa ideia, conheceu o marketing digital, adquiriu o Nômade Milionário e hoje faturou múltiplos 6 dígitos trabalhando como prestador de serviço para outras empresas. Exatamente. Em funis perpétuos de vendas, e tráfego etc. direto também. Tráfego direto. Não, ele está superando agora. Que legal, cara. Muito interessante. Show. E assim, o que você espera fazer a partir de agora? Quais são os seus objetivos? Bom, como eu te falei, eu faço bastante coisa hoje na minha empresa, né? Eu falei para você que eu gosto de fazer tudo. Então, a parte das ofertas que eu já tenho com meu sócio seria escalar essas ofertas e começar a delegar. Porque daí eu consigo partir para o processo de automatização, que seria a fase 3 do Nômade Milionário, né? Aí eu começar a experimentar a liberdade, que eu te falei que é o que eu procuro, que Legal. Eu enxerguei em você. A fase 1 eu chamo de mochileiro, né? Onde você aprende ali a gerir o painel, né, de algumas plataformas como o Face, para conseguir fazer já o que você... Só na fase 1 você já teve um conhecimento para faturar múltiplos 6 dígitos. Exatamente. Ou seja, múltiplos 100 mil reais aprendendo a fazer anúncios na internet, começando do zero. A fase 2, eu te mostro como você pode criar um produto. E a fase 3 é sobre isso que ele está falando. Automatização. Automatização. Como que você, com vários produtos, até mais do que um, consegue automatizar o seu negócio? Não importa se são produtos de PLR, não importa... Enfim, o que você esteja fazendo dentro do digital. Se é digital, a fase 3 te mostra como automatizar. Você está ansioso para chegar nessa parte para não precisar mais o tempo todo ficar na frente do computador. Com certeza. Hoje, se você... uma hora cansa também, né? Hoje, se você sair do computador, no mínimo, quanto você consegue faturar em um mês? Eu consigo fazer múltiplos 5 dígitos, sem nem precisar estar muito tempo no computador. Cara, sensacional. Coisa de, sei lá, trabalhando poucos dias no mês, na verdade. Sensacional, muito legal. Deixa eu pegar aqui uma... 5 dígitos líquidos, viu? Não de faturamento. 5 dígitos líquidos, ou seja, você ganharia provavelmente... Hoje você ganha muito mais do que ganharia tendo feito aquela sua faculdade. Com certeza. Ixi, Maria, muito mais. Imagina. Não tem nem comparação. Vamos lá, deixa eu entender uma outra coisa. Não sei se eu já te perguntei isso,
mas você teve muita dificuldade em algum processo do que você tinha que fazer no digital? Olha, eu tive especificamente com o gerenciador de anúncios, entender a questão de métricas e tal, mas ao longo do curso a didática ensinou tudo muito bem, então eu já... Você fazia as aulas anotando? Você já ia tipo assistindo uma aula e aplicando? Os dois. Eu Os dois. anotava o essencial, também não anotava tudo para não gastar tanto tempo, né? Uhum. Mas eu anotava o essencial e já aplicava nos produtos que eu rodava. Legal. Você considera que hoje o digital é o melhor negócio que existe para você? Com certeza. E não só para mim, na verdade, mas para qualquer pessoa. Porque é igual você pensar que a internet é uma vitrine de uma loja, só que pensa Manhattan, as vitrines da loja de Manhattan. Quantas centenas de milhares de pessoas passam nessas vitrines dessas lojas de Manhattan? Uhum. A internet é isso multiplicado por 100 mil. É você alcançar uma pessoa do Japão ali, com um anúncio que você fez na sua casa, no meu caso é Atibaia, por exemplo. Exato. Então é um negócio próspero para qualquer tipo de pessoa. Cara, demais. É assustador. Eu sempre falei sobre isso. Ter um site online com uma boa oferta é a mesma coisa, sabendo fazer todo o processo, toda a estratégia de vendas, não é a mesma coisa na verdade. É muito mais forte do que você ter uma loja aberta Com certeza. num shopping center de São Paulo. É muito melhor e sem os custos para ter aquela loja. Sem os custos. São muito mais pessoas que podem ser atingidas pelo teu produto. Nossa, a escala é sem comparação, é absurda. É por isso que eu sempre corri, de certo modo, de negócios físicos, que me prendessem naquele local, que gerassem custos desse modo. E eu já ia observando essas coisas desde novo, né? Eu observava até a minha mãe, o quanto que ela sofria no estabelecimento dela, numa loja pequena, né, na nossa cidade lá do interior de Minas, e pensava, nossa, tá, eu posso até ter um comércio também um dia, uma loja, mas de todo modo eu não vou sair do básico aqui hoje que ela tem. Ela tem que, para vender uma coisa, falar com o cliente, convencer o cliente. Hoje na internet você tem praticamente uma página trabalhando quase que como um escravo para você, 24 horas por dia, 365 dias no ano, porque tá ali, cara, tá online, não sai. É um negócio perfeito. E assim, uma loja paga o quê? Uma hospedagem. Peraí, uma loja paga aluguel, uma loja paga um aluguel, luz, etc. O que você faz para ter um site online? Você paga uma hospedagem de R$ 26,90 ou R$19,90 na Hostgator. Contrata um domínio de R$4. Contrata um domínio de R$4 no domínio. E uma vez só, tá? Uma vez só, pronto. Você tem praticamente sua loja online, desde que você tenha um produto para poder vender. E, cara, é muito forte isso. Sim, parece um negócio perfeito. Parece até bom demais para ser verdade, só que nesse caso é verdade. Né? É verdade. Algumas coisas parecem boas demais para ser verdade, não são. Algumas são boas demais para ser verdade e são. Verdade. Essa é a questão. Quando você vem num produto digital, por exemplo, como eu ensino a pessoa a fazer, você bem já conhece por rodar tráfego para esse tipo de produto, ofertas diretas, etc. Pensa só no trabalho que uma pessoa tem, às vezes até mesmo de frente para a câmera, ou gravando áudios, ou escrevendo um e-book para vender aquilo para as pessoas. Quando você tem um produto físico, você tem que fabricar esse produto, vender cada uma das cópias, cada cópia uma fabricação, cada cópia uma fabricação. Verdade. Quando você tem o teu conhecimento sendo vendido online, peraí, cara, o que acontece? Você sentou na frente do computador, ficou 6 horas trabalhando, talvez até uma semana, não interessa, e o que você vai fazer agora? Você vai criar cópias daquele seu trabalho automaticamente para milhares de pessoas que vão comprá-lo. É um trabalho digital. É por isso que eu sempre falei que desde criança, desde a minha adolescência, o meu mindset já era, eu tenho que ganhar dinheiro com algo que me pague enquanto eu estiver dormindo. Porque aí, o que eu consigo fazer, cara? Eu consigo trabalhar agora na criação de um produto, como eu adoro fazer, adoro criar novos produtos, funis de vendas, estratégias, etc. E eu sei que eu estou ali com o ânimo de entender o seguinte, espera aí, um dia, não tão distante, de acordo com o conhecimento e velocidade que eu tenho hoje, pode ser daqui 1, 2 semanas, eu posso estar varando a noite agora, mas eu vou estar dormindo daqui 2 semanas e eu vou estar ganhando dinheiro pelo que eu estou fazendo aqui agora. E já assim, com essa velocidade, até mais, eu imagino que seja isso também que você visualizou no mercado de marketing digital,
É isso que várias pessoas podem esperar ao entrar, mas obviamente que não do dia para a noite. É um retorno sobre o investimento de tempo que você tem. Né? É um retorno sobre o Exatamente. investimento de tempo, dos esforços passados, de horas já trabalhadas. Exatamente. Isso é muito forte. E é engraçado que você ainda sai muito no lucro, né? Porque assim, igual você falou, você investe 6 horas, uma semana, 2 semanas, depois você ganha, sei lá, 3, 4, 5 anos. Eu já passei por diversos momentos onde eu observei o seguinte, nossa, eu estou cansado, já é 3 horas da manhã, eu estou trabalhando aqui, subindo campanhas de anúncios. Isso lá na minha cidade, tá? Natal, onde eu ainda morava com os meus pais, tinha atingido ali já o meu primeiro 1 milhão de faturamento e eu pensava o seguinte, nossa, tinha dia que eu pensava em dormir, de tão cansado que eu estava. Só que aí eu dormia às 3 da manhã, às 4 da manhã, fazendo aquela campanha só para deixar ela pronta e não ter que fazer quando eu acordar, só para antecipar um pouco o meu trabalho. E quando eu acordava 10, 11 horas da manhã, eu via que eu tinha feito 9 vendas, 10 vendas de um produto a R$140. Eu falei, nossa, peraí, só porque eu fiquei ontem trabalhando um pouco mais, meu Deus, o que é que eu vou fazer nesse mercado daqui a alguns anos? Eu pensava isso comigo. Você capturou o momento perfeito, porque é exatamente isso. Você ficou até 3 horas da manhã trabalhando, para no dia seguinte acordar de manhã com um salário mínimo. Exato. Já acordava com salário mínimo, na verdade. Um garoto ali de 60 quilos ou menos, cheio de espinha na cara, com um notebook em casa, no seu quarto, as janelas fechadas. Era isso que eu fazia. Pois é. A barreira de entrada é extremamente baixa. Exato, a barreira de entrada é baixa. E assim, hoje o que me impressiona é que as pessoas ainda conseguem enxergar dificuldade, contudo estando em português, porque quando eu comecei a aprender, eu via só conteúdos norte-americanos, né? Então tem gente que hoje compra um curso brasileiro, alguma coisa, e tá lá, falando, não deu certo, a pessoa me enganou, você nem foi até o final do curso, você nem deu o seu máximo, você nem aplicou. Nada do que a gente está falando aqui é para você ficar rico do dia para a noite. Isso não aconteceu comigo, não vai acontecer com você. Se quer ficar rico do dia para a noite, o lugar que você devia estar, nem assistindo esse podcast. É dentro de uma loteria, riscando os seus numerozinhos lá para ver o que sai. Beleza? Faça isso porque é melhor. Você vai, com certeza, estar mais próximo do seu objetivo. E se você conseguir, boa sorte. Agora, responda a última pergunta aqui. Como que... Eu sei que a gente já falou isso em vários momentos, mas... Como que você acha que o Nômade Milionário te ajudou na sua evolução? Evolução como um todo, em todos os aspectos. Cara, em tudo, porque absolutamente tudo que eu faço hoje tem a ver com o que eu aprendi no Nômade Milionário. O meu objetivo, que já está sendo realizado, é viver de internet usando tráfego direto, não qualquer outra estratégia que exista na internet, né? Uhum. Então tudo que eu apliquei, tudo que eu estudei no Nômade Milionário, desde criação de criativos, criação de produtos, ofertas, design, criação de vídeo de vendas, tudo para você lançar um produto no tráfego direto, eu aprendi no Nômade Milionário. E é o que me faz viver de internet hoje. Uhum. Absolutamente tudo que eu aprendi lá, eu uso hoje. Perfeito, perfeito. Legal. De qual cidade você é mesmo? Eu sou de Atibaia, interior de São Paulo. Atibaia. Terra do Morango. Terra do Morango. Uhum. Quantos habitantes tem? 110, 130 mil habitantes. E você tem muitas pessoas que, assim como você lá, conhecem o digital ou não? Não dá pra contar nos dedos. Outlier, cidade pequena só. também. Uma mão. Sim. Praticamente você consegue contar. Sim. Legal. Cara, na minha cidade, se eu falasse de marketing digital na época... Gestão de tráfego. De tráfego. Bom, vou entender que vocês estão vendendo droga, é isso que vocês estão fazendo. É interessante. Cara, e no início, seus pais te apoiavam, mas eu sei que na hora de ir pro computador, ali é você com você mesmo. Exatamente. É uma batalha mental. É uma batalha mental. Você pensava em desistir em alguns momentos? Cara... Pode ser sincero, talvez não. Se eu pensava em desistir, era por 1 minuto, que depois eu vi... A mesma coisa comigo. Eu via o resultado e falei, não, eu consigo, é só continuar, cara. Não, é só persistir, não tem segredo. Se tem outra pessoa fazendo, por que eu não vou conseguir? Exato. Por exemplo, existem... Já passou acho que 7 bilhões, acho que existem mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Sim. Não é possível que cada uma dessas pessoas que vivem de internet esteja querendo mentir pra você. Não tem como, entendeu? Eu não sei o que essas pessoas imagina o grande complô, né, que deveria existir. Exato, a maior organização criminalista a maior organização criminalista do mundo, né, de pessoas que tentam te ensinar a ganhar dinheiro na internet, tentando te enganar. Exato. Algumas sim, existem. Isso em
quaisquer negócios, mas nem todo mundo. Então, Exato. você tem que saber aprender a avaliar bem as pessoas que você está seguindo, etc. Exatamente, Fischer. Eu não vou negar. A todo momento tinha aquela vozinha na cabeça falando para desistir desse tipo de coisa. Mas eu refutava com esse tipo de pensamento e vendo o resultado de outras pessoas, entendeu? Exato. Não tem como não ser verdade. Eu sempre pensava assim, peraí, se essa pessoa tiver 10% do resultado que ela está me falando que tem, Exatamente. estou satisfeito. Exatamente. Eu me aposento. Pô, a galera ali fazendo 1 milhão, 2 milhões por mês, pô, Nossa, tá cara, começando, se eu fizer 50 mil, Tá excelente. mais do que suficiente, mais do que ótimo. tá excelente. No Brasil, Caian, você hoje se encaixa em menos de 1% da população que adquire a renda que você tem. Exatamente. Menos de Isso 1%. é extremamente gratificante. Como que você se sente com isso, cara? Ah, cara, não tem palavras, é muito bom. Ainda mais para a gente reconhecer o fruto do próprio trabalho, entendeu? Que eu já fiquei muito tempo sem dormir, virando vários dias trabalhando até tarde. Minha mãe até reclamava na época. Tá Não vai tomando dormir, menino. Tava tomando muito Focus Alpha pra ficar acordado, não, né? No trópico da vida, lá Rosmini, Focusal. Tá, legal. Você chegou a adquirir também algum outro produto? Falou o LTV, Sim, o LTV disse que sim, Booster, né? o Mindset O Outlier Mindset e o Close Outlier. Friends também, que eu já tinha. o que você achou do LTV Booster? Você chegou a fazer? Não, aplico até hoje, upsell, downsell, tudo. Você faz upsells, Toda a downsells esteira também? de produtos do nome de milionário eu aplico, entendeu? Caramba. Porque a esteira de produtos que você lançou Que eu fiz é é a a esteira própria de que eu produtos- ensinei. Exato, exatamente. É o que a É. gente aplica nos produtos no tráfego direto. Sim, legal. Então você trabalha com produtos também que tem upsells e downsells, essas sim, coisas. sim, sempre. É dinheiro Essa é na uma mesa outra- pra trabalhar com isso. É uma outra modalidade para vocês entenderem, né? De lifetime value. Quanto é que o cliente, afinal das contas, por toda a vida, acaba deixando na mesa com você? Então, esse produto é bem interessante porque ele te mostra como potencializar isso. Exato. E não trabalhar com isso é deixar dinheiro na mesa. Cara, que isso. Foi Ixi, demais te conhecer. Prazer, cara. Do caralho. Muito bom, valeu pelo papo, mano. Tamo E junto. valeu pelo cavalinho de pau aí também. Muito bom. Com esse aqui eu demais. fiz até um cavalinho de pau, viu? Você tá louco? O celular quase caiu pela janela. Vamos ter que ir no pit stop ali trocar o pneu. Não vai ter jeito. Estourar, hein? Estou-